setor de cultura e entretenimento movimenta cerca de 314 bilhões de reais por ano. A estimativa é da ABRAP, Associação Brasileira de Promotores de Eventos. Só os musicais faturaram 1 bilhão de reais. E para falar sobre esse mercado cultural e como ele se transformou na última década, o Opinião Livre recebe o empresário Manuel Fernandes, responsável pela reestruturação de grandes teatros aqui da capital. Manuel, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder discutir um assunto tão interessante no momento. Interessante mesmo, porque você transformou o teatro em negócio. É isso? Conta como é que você foi convidado, qual foi a proposta para você e o objetivo? Bom, é muito engraçado todo esse percurso, porque eu venho da hotelaria, né? E em algum momento eu fui convidado por uma grande empresa aqui no Brasil para que juntos desenvolvêssemos um modelo de gestão para teatro. E no qual se trouxesse bastante da filosofia da hotelaria, da disciplina, do processo, do procedimento, do departamento, do foco, do business plan, principalmente de toda a parte de planejamento orçamentário, se trouxesse isso para o business do entretenimento. E então, junto com essa empresa, e nós fomos praticamente pioneiros no Brasil nisso, desenvolvemos um modelo de gestão para teatro. Esse modelo ele foi replicado em vários teatros, ali no princípio de 2010. Tem sido um sucesso até hoje. Estamos atuando nós mesmos hoje aqui no Teatro Liberdade com esse modelo. E é uma forma de encarar o teatro e o entretenimento, de fato, como um business. E que isso seja um negócio, que exista cálculo, que exista planejamento e que dessa forma a gente consiga enxergar um resultado de um negócio interessante no mercado, né? Quer dizer, aquela coisa romântica, né? Vamos ao teatro, vamos assistir a um show, enfim, continua pra gente, mas em termos de negócio, você teve que desenvolver aí uma outra habilidade. Quais foram as principais mudanças necessárias? Qual foi o olhar que você teve que dar para mudar essa chave aí para negócio? Bom, primeiro a gente tem que identificar qual é o posicionamento dos venues, das unidades culturais no mercado, ver qual é a necessidade que o mercado tem. E em determinado momento, o mercado de musicais, por exemplo, gerou uma necessidade grande de equipamentos culturais, no caso teatros, extremamente bem equipados, que recebesse bem o público, estrutura. Que tivesse uma estrutura técnica, uma estrutura física, uma estrutura humana, para que esses musicais fossem apresentados ao público. Porque se olharmos bem, esses musicais, eles têm um investimento de milhões de reais, eles têm licenças caríssimas, que muitos deles são comprados da Broadway ou de outras vertentes internacionais, outros são adaptados e criados no Brasil, mas eles precisam de espaços preparados para que isso aconteça. Acho que a nossa grande visão nesse momento foi olhar, vamos entender qual é a necessidade do mercado de musicais, do mercado de shows, e preparar alguns dos espaços que já existem para receber isso. Qualificar esses espaços de tal forma... Incentivar, né? Que venham para cá. De tal forma que o produtor se sinta atraído para estar conosco. Com isso, nós atrairmos o primeiro cliente, que é o produtor. É a decisão do produtor em levar seu conteúdo para determinado lugar. Facilitar a vida do produtor, então. Exatamente, facilitar a vida do produtor. Depois mostrar para o produtor que ele pode ganhar mais dinheiro conosco. Nós estamos mais organizados, nós temos mais parcerias de mídia, nós temos um conhecimento de mercado maior do que o nosso concorrente. Então, mostrar mais valias na opção que ele teve em estar conosco. Consequentemente, a gente está gerando no público em geral uma necessidade de compra, porque as pessoas querem ver esse conteúdo, que a gente chama conteúdo premium, né? Então, acabamos atraindo pessoas para comprar ingressos. E a engrenagem começa a girar. E aí nos deparamos com as primeiras regras da área comercial. Gera uma necessidade, apresenta um produto e a roda gira. Acho que a base ela não tem muito segredo. É criar, de fato, no mercado uma necessidade das pessoas terem um produto de qualidade e apresentarmos esse produto de qualidade e automaticamente se gera um business. Logicamente que tem uma estrutura de planejamento. É impressionante, né, Manuel, como
funciona a cabeça das pessoas. Ela não se importa de pagar por um bom produto, principalmente quando ela tem aquele retorno, né? Então, a cultura hoje é um bom investimento no Brasil? A cultura, ela é um bom investimento e a cultura, ela continua dependendo muito da intervenção pública, né? Eu acho e continuo dizendo que existem obrigações primordiais do governo federal, do governo estadual, do governo municipal em garantir a formação de atores, em garantir propriamente os equipamentos públicos em condições de operação, porque é nesses lugares que a gente forma duas coisas muito importantes para o nosso business no futuro. Primeiro, nós formamos grandes atores, consequentemente, tu forma técnico, diretor, roteirista. Nós estamos criando uma matéria-prima incrível para melhorar a nossa cultura. Estão criando um negócio sólido. Um negócio sólido. Né? Uma empresa. Exatamente. Por outro lado, o Estado fazendo essa intervenção e desenvolvendo essa parte, vai viciando outras pessoas em cultura, que mais tarde eles vão virar consumidores. Sim. E a partir desse momento, você tem que criar duas vertentes. Eu acho que o Estado deve continuar ajudando com as leis de incentivo, devidamente fiscalizadas e devidamente orientadas, mas são ferramentas importantes para fazer o tipo de conteúdo, o tipo de espetáculo que nós fazemos, com a grandiosidade que se faz no Brasil. Essas ferramentas fazem falta, mas ao mesmo tempo as casas, os produtores de espetáculos também têm que aprender a fazer conta e a sobreviver com e sem. E é esse o teu trabalho. E é esse o nosso trabalho. Tá. É esse o nosso trabalho de tentar viabilizar as coisas quando ela tem uma lei de incentivo, porque é muito mais tranquilo, mas quando não tem também, e vamos olhar para isso como um negócio, vamos fazer conta, colocar no papel quanto é que a gente tem que cobrar de ingresso. Ah, mas o público não vai querer pagar esse ingresso. Então, vamos agregar valor a esse ingresso ou a esse produto para que convença o público a comprar. E então é assim que a roda funciona. E aí, quando você fala de valor agregado, você está falando de emoção? Está falando de experiência? Está falando de experiência. Experiência, emoção, o que faz as marcas, não é? O que é que nos leva a algum lugar? O que é que nos faz decidir por um espetáculo? É alguma coisa. A gente fez em algum momento o Clube da Esquina, que foi um dos grandes sucessos, é um produto brasileiro. O próprio Milton Nascimento foi assistir. Ele se viu representado ali pelo Tiago Barbosa. A gente viu que o Milton Nascimento ficou emocionado de se ver no palco. Mas o que é que levou as pessoas àquele espetáculo? É uma afinidade com esse momento da história do Brasil, do Clube da Esquina, uma afinidade com o Milton, uma afinidade com as músicas. Aí, onde é que entra o nosso papel? É fazer com que aquela pessoa, a partir do momento que ela compre o ingresso, até o momento que ela chega no teatro, o momento que ela é recebida, o momento que ela vai no bar pegar uma água, o momento que a nossa recepcionista acompanha ele na cadeira, isso tem que ser uma experiência, tem que ser uma experiência boa. A gente, por exemplo, quando são nossos convidados, a gente pega e eu estava vendo, deixa eu ver. A gente bonito. Pega... Aí você mostra aqui, mostra para a câmera e explica, vamos lá. Por que criar um porta-ingresso para os convidados VIP do teatro, por exemplo? Porque a mídia digital hoje, ela é interessante, ela é rápida, ela é eficaz. Mas e o romantismo do papel? E o romantismo de levar o ingresso impresso para casa e olhar para aquele ingresso, papel moeda, para um convite? Isso não se perdeu. Isso não se perdeu e a gente faz um esforço muito grande para não se perder. A gente está tentando devolver ao teatro o glamour que ele perdeu. A gente não quer mais aquela relação fria da empresa ou do teatro com o cliente. Eu comprei um ingresso, onde é que eu sento? Ele está perdido. Ele perde a emoção de estar ali. Não, a gente quer estar com o nosso cliente. Ele comprou o ingresso, ele está conosco ali. A gente vai tomar conta dele. Ele é bem recebido. Ele tem que levar uma memória inesquecível. Afetiva, uma coisa bem de emoção mesmo. E ele vai contar isso para alguém. E a gente está gerando mais pessoas, mais consumidores daquilo que a gente vende, que é a cultura.
Quanto mais consumidor nós tivermos, maior é a nossa capacidade de produzir e vender. E é isso que você passa para as empresas, quer dizer, o olhar das empresas hoje tem que ser esse. Além, claro, do ganho, de toda uma planilha, de tudo que é feito de gasto, hoje, para você chamar a atenção, principalmente em tempos de mídias digitais, streaming, quer dizer, essa renovação do teatro, esse encontro, esse espaço que as pessoas vão, tem que gerar uma experiência, senão as pessoas não vão. Não tem obrigatoriamente que gerar uma experiência. É uma decisão da empresa em querer fazer algo que todos fazem ou querer gerar uma experiência ao público. E aí vem a vantagem do mercado. Hoje a Infinitus, como administradora, ela é um player de mercado que nós já temos como característica isso, gerir bem o empreendimento, valorizar o empreendimento, porque normalmente a pessoa olha para o teatro, quando é um teatro privado, ela olha para o teatro, ela olha para a empresa que administra o teatro, ela olha para a produção, para o ator, e assim, e quem é o dono do edifício? Quanto que a empresa que administra, quanto que aquela produção que está dentro do empreendimento está valorizando o edifício? Está cuidando? Está valorizando? Está transformando aquilo num bom negócio para quem investe num edifício? Porque muitas vezes nós temos um prédio e se o dono do prédio locar para um laboratório ou para uma indústria, talvez o rendimento dele seja maior do que se tiver um teatro. Sim. Mas até que ponto nós compensamos ele? Pela mídia, pela exposição, pela cultura que ele está devolvendo à cidade, pelo presente que esses edifícios dão à cidade de São Paulo e a outras cidades pelo Brasil ou pelo mundo. Então, ter esse equilíbrio da valorização dos atores, dos produtores, do edifício, do investidor, das marcas que a gente tenta agregar no espaço como patrocinador, como apoiador, a gente tem que mostrar para eles a vantagem de estar conosco. E não só a vantagem de exposição, mas o quanto eles estão ajudando na criação de pessoas apaixonadas pela cultura. E dessa cultura que tem que ser desenvolvida, porque assim, o teatro, ele é para poucos, né? Como tornar mais acessível, você acha? Porque mesmo assim, existe aí uma carência muito grande, a gente está falando de experiência, mas o preço não é para todos. É mais elitizado, ou vocês não se preocupam com essa parte? Eu acho assim, tem preço para todos os... Tem. Por exemplo, nós temos muitas vezes um musical Broadway, e a maior parte desses musicais Broadway, eles têm incentivos fiscais. Pelo próprio incentivo, existe uma cota de 10 ou 20%, me perdoam os percentuais exatos, mas existe uma cota de 10 ou 20% que são obrigatoriamente doados para ONGs e pessoas desfavorecidas das comunidades mais simples, onde a gente traz isso para o teatro e acaba criando uma experiência para pessoas que não tinham essa possibilidade de estar no teatro. E isso sim é um benefício grande da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, que proporciona essa facilidade. Ao mesmo tempo, existe uma cota de ingresso de R$50 que obrigatoriamente esses espetáculos têm que vender. Está visando todos os públicos, isso. Tá bom. Existe a lei da meia entrada, que beneficia todas as pessoas que se enquadram dentro da legislação da meia entrada. E o próprio teatro hoje, ele é dividido em setores, e praticamente todos em São Paulo. Sim. É lógico que muitas vezes tem uma plateia premium, que ali é a plateia principal, tem um preço mais caro, depois tem um preço... Está num lugar melhor, tem que pagar mais caro, não tem jeito. Faz parte. Tem o balcão, e muitas vezes, por exemplo, a gente tem ingresso de 60 a R$250, mas quando a pessoa compra meia entrada de R$60, são R$30. Aí é uma questão também de prioridade. Tá. O que é que eu acho que nós temos que educar o nosso consumidor teatro? É que eles estabeleçam que teatro também é uma prioridade. Aí é que está. É criação de base. No futebol, costume. As pessoas não começam... Guarda dinheiro. No futebol, começamos a treinar as crianças para o futebol a partir do ensino primário, a ensinar os pais. A gente tem que fazer o mesmo com a cultura. A gente tem que criar consumidores e o hábito na cultura. Porque quando a pessoa tem 18 anos, às vezes, e começa a tomar decisões do que ela faz com o dinheiro, talvez os R$30 da meia entrada para assistir um espetáculo de qualidade não sejam a prioridade. Sim.
A gente está falando de uma disciplina, uma coisa que é um hábito, e aí a gente já falou sobre isso em relação a você tirar, tudo bem, tem essa parte, mas você tirar a pessoa de casa, né? Acho que a gente até falou isso, para tirar a pessoa de casa para ir até o teatro. Isso também está relacionado à vontade. À vontade. Porque você pensa, eu vou sair de casa, eu tenho stream, eu tenho tudo. O que faz a pessoa sair de casa? Exato. A gente já falou de experiência, mas também preço e também mais o quê? Eu até conversei um dia desses que às vezes o assunto nem é o que é que vai tirar a pessoa de casa. A gente vai dizer, por que que ela não sai de casa? O que é que leva ela a ficar em casa? A pandemia fez as pessoas ficarem em casa. A pandemia jogou muito contra nós. Mas eu acho que uma das situações, assim, que convivência é que determinadas pessoas tiveram com cultura, com teatro, ao longo da vida, até aos 30 anos? Talvez em algum momento na escola elas participassem de um grupo de teatro e foram forçados a fazer isso. Então, nunca enxergaram isso como algo prazeroso, algo que cultivasse a educação deles. Talvez não tiveram uma boa experiência em algum momento da vida com essa relação, porque tiveram que ir em algum lugar, que ficaram numa fila gigante, que foram maltratados, que nem era uma coisa muito interessante, era uma coisa chata, e não abriram um pouco a mente para criar experiências mais diversas e criar esse hábito. Agora, eu acho que cabe a nós, empresários, produtores, a iniciativa privada, a iniciativa pública, criar esse hábito. A gente tem que criar uma base que sinta falta da cultura e que a escolha de ir ao teatro, de ir ver coisas, ao museu, quando eu falo cultura não é só teatro, Sim. É teatro, é museu, é dança, é exposição, mas que isso seja uma prioridade em algum momento da vida dessa pessoa. Você acha que São Paulo pode se transformar assim, sei lá, quando a gente vai para Nova York, né? A gente tem lá tem temporadas sei lá, Fantasma da Ópera, sei lá, acho que com uns 25 anos, sim. Não sei. Essas longas temporadas, a gente está criando essa cultura também, é possível existir isso no Brasil? Eu acho... Que é tudo curta temporada, que você vai correndo, senão você perde, porque as pessoas não têm esse hábito. Eu acho assim, São Paulo é uma cidade incrível. Lógico que Broadway tem uma magia, tem uma luz, tem algo que é muito característico da Broadway, né? Porque, até pela disposição geográfica dos próprios teatros. Porque quando tu caminha na Broadway, tu olha para um teatro e está vendo o outro a seguir. Então um te leva ao outro. Aqui a disponibilidade geográfica dos equipamentos não é tão próxima. Mas o que eu acho, e eu sempre defendi isso aqui no Brasil, é que as casas de espetáculo, os produtores, têm que se unir de alguma forma muito mais sólida. Hoje ainda existe no mercado a visão que o vizinho é concorrente. E já não cabe mais isso, já não cabe mais isso. E a primeira coisa que eu faço, muitas vezes, eu chego no teatro e eu tento ver assim, como é que estão as vendas? A gente entra no site de venda do Teatro X, Santander, Bradesco, Teatro Renault, assim, está esgotado. Assim, puxa, que bom, as pessoas estão consumindo. Porque se os outros teatros estão esgotados, existe uma possibilidade para eu também vender. Existe um percentual, nós temos 17 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Se nós entendermos isso, a mesma conta que se faz na hotelaria, existe uma cesta competitiva, existe um percentual desses 17 milhões que consomem cultura. Sim. Se todos esses teatros estão consumindo X, ainda temos um X nós para explorar. Então temos que fazer uma conta e atingir essas pessoas para trazê-las para nós. Eu ficaria muito triste se as outras casas, se os outros players de mercado não estivessem vendendo. Mas a gente vê, por exemplo, o show do Coldplay, é um outro tipo de cultura, mas é cultura. Quantos espetáculos esgotou em São Paulo? O Allianz Parque, quantos espetáculos por ano faz no Allianz Parque? Quantos musicais não passaram no Bradesco, no Santander, em todos esses teatros? Então, São Paulo tem um potencial imensurável para se transformar na Broadway da América Latina. Legal. E nós hoje estamos perdendo, por exemplo, para Buenos Aires, que eu acho que não tem uma força financeira, uma capacidade financeira que nós temos. Mas estão melhores organizados ou tem mais tradição? Pelo menos eles têm uma tradição maior e hoje ainda tem gente que se desloca para Buenos Aires porque eu quero ver o tango, porque eu quero ver determinado espetáculo, e a gente não vê muito as pessoas viajar de Santiago do Chile para São Paulo para assistir a um espetáculo.
E tem espetáculos que passam em São Paulo que não passam mais na América Latina. Aí eles preferem viajar de Santiago do Chile para Nova York. Por que é que eles não vêm para aqui? O que é que faz falta? Então, primeiro eu acho que faz falta um mecanismo em São Paulo, uma associação capaz de reunir todos os players fortes do mercado. E quando eu falo players fortes, não é só os teatros. A gente tem que trazer tudo, tem que trazer os teatros que fazem espetáculos, os teatros que fazem dança, musical, teatro raiz, o teatro prosa. Temos que trazer os players dos shows, o Allianz Parque, o Morumbi, o Tom Brasil, todos os grandes e fortes casas de espetáculo de São Paulo. O que é que a gente tem que fazer para que São Paulo seja um ponto de atração na América Latina? Nós temos tudo para isso acontecer. Você está falando de grandes, né, espetáculos, de grandes lugares que são sede desses espetáculos, né? Mas você também está cuidando agora da Liberdade, que é um teatro de rua. Então, quando a gente fala, né, essa coisa de competição, imagina os shoppings, então, com as lojas todas, né? Cada loja num canto. A gente tem que pensar uma rua só de restaurante, né? Então, isso aí. Mas você, cuidando do Teatro Liberdade, é isso? Fala um pouquinho dessa. Bom, um desafio? O Teatro Liberdade é? Ela é um desafio muito grande. Já foi mais do que aquilo que é hoje, porque ele está bastante consolidado hoje no mercado. Nós, praticamente, hoje, acho que nós somos um case, né? E quando, no momento da partida, dizermos que era um teatro de rua, de fato, foi pesado e jogou contra nós, eu acho que em algum momento... Como assim? Porque, de fato, a gente faz uma competição com o shopping. O shopping, ele é muito mais confortável quando tu vai no shopping. Sim. E tem que... Tu conduz o teu carro, tu estaciona, tu não pega chuva, a sensação de segurança ela é muito maior, da confortabilidade do espaço, tu tem a praça de alimentação, aproveita para fazer uma compra. Então é fantástico o shopping. Levar a pessoa num teatro de rua, a primeira coisa que acontece é gerar algumas dúvidas na percepção dela. Mas a rua é segura, vai estar chovendo, tem estacionamento próximo, como é que eu chego lá, o trânsito. Ótimo. E aí a gente começou a entender assim, de fato isso joga um pouco contra nós. Mas aí a gente tenta explorar sempre alguma coisa que se transforme em positivo. Tem um glamour, tem um romantismo o teatro de rua. O teatro de rua, o teatro nasceu na rua. Né? O primeiro teatro grego não tinha um shopping para colocar o teatro. O grego não tinha shopping, então o teatro era uma praça aberta. Então a gente tem que se apegar a essas coisas. E o Teatro Liberdade, a gente transformou ele num case a partir de um espaço completamente abandonado. Ele foi um cinema em 1954, era um cinema que foi montado para a comunidade nipônica na Liberdade, era chamado Cine Tóquio, virou Cine Álamo, virou Cine Atlanta, virou sala de ensaio do Municipal, acho que foi uma igreja coreana em algum momento, acho que nos anos 80, um dos grandes e consagrados diretores aqui do Brasil, o Billy Bond, produziu o Dilúvio lá, foi um sucesso imenso, e depois fechou, ficou por uns 20 anos fechado. E em 2018 se proporcionou a possibilidade da Infinitus, que é a nossa empresa, fazer uma consultoria de reconstrução do espaço. E ficou tão bom que a gente assumiu a gestão, fizemos um contrato de gestão, e aí começou esse trabalho de colocar esse venue, essa casa aí com uma história gigante. Resgatando a história. Resgatando a história, resgatando esse romantismo de ser um teatro de rua, resgatando esse romantismo que eu acredito do atendimento, da experiência, que a pessoa se sinta surpreendida dentro de um espaço do qual não espera tanto, né? E hoje o Teatro Liberdade ele é líder de diversidade em programação. Que bacana. A gente costuma dizer, nós somos ecléticos e sempre premium. A gente adora essa frase. A gente adora essa frase. Ela diz muito da nossa identidade hoje no mercado. E sem dúvida a gente se sente muito orgulhoso desse trabalho. Porque nós tivemos desde esses grandes espetáculos com orquestra, João Carlos Martins, Adriano Machado, a gente fez musical Broadway, Cinderela, a gente fez Nickelodeon, fizemos o Clube da Esquina, fizemos Los Hermanos, Diogo Vilela cantando Calbi Peixoto, Diogo Nogueira, Whindersson Nunes, Tiago Ventura. Nossa. A gente vai em todos os setores da cultura e trabalha com um artista muito premium, de muita qualidade. Isso
eu sei, com toda a modéstia, eu sei modéstia mesmo, nos fez de nós um sucesso hoje E tem uma coisa mercado. Pessoal, né? Tem muito, tem muito. Pena que tudo isso, né? A gente está falando de 17 milhões de pessoas em São Paulo, mas o teatro está muito presente nas grandes capitais, né? Inclusive nos centros urbanos. Tem um dado importante que a gente colocou aqui, que apenas 23,4% dos municípios brasileiros têm o teatro. O que falta, então, para se investir mais nesses espaços? Eu sei que a gente está falando de São Paulo, mas tem um Brasil enorme aí, já que a gente está falando de um conceito, né? Se fala com tanto orgulho. Eu começo a acreditar que outros estados e outras cidades, eles já estão crescendo muito. Até que tem o Rio de Janeiro, eu acho que lá atrás ele estava até um pouco mais na frente de São Paulo. Acho que agora, por algumas questões locais, São Paulo passou um pouco na frente no contexto global de cultura. Mas nós temos cidades no Brasil que hoje apresentam um repertório de cultural muito forte. Porto Alegre tem grandes produtores e tem grandes casas. O Nordeste tem algumas cidades. Nordeste também? Em Fortaleza tem 2 ou 3 teatros de grande porte. Natal, Recife está atraindo grandes espetáculos. Brasília precisa de uma casa de espetáculo do porte, 900 mil lugares, porque não tem. Belo Horizonte tem algumas casas interessantes. E eu digo isso porque eu sei que muitos dos espetáculos que vêm para o Teatro Liberdade, eles acabam começando a circular em turnê pelo Brasil. Logicamente que às vezes nesses estados a dificuldade muitas vezes nem é tanto na casa, mas no preço da logística, porque é muito caro fazer logística no Brasil com 4, 5 caminhões e com uma companhia, e na facilidade às vezes de uma ou outra empresa de patrocínio que façam esses aportes que ajudem nessa possibilidade da apresentação. Mas infelizmente não é geral, isso não está acontecendo no Brasil inteiro, mas principalmente nas capitais de estado, está havendo uma crescente muito grande de demanda, de pedidos. Eu vejo muita gente de outras capitais me ligando: Manuel, eu preciso do contato do produtor X, porque eu quero esse espetáculo aqui, eu já tenho um patrocinador, tu consegue contato. A gente consegue muitas vezes também fazer essa ponte entre a necessidade e o produto. E isso está começando a acontecer. O setor cultural, ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos mais prejudicados na pandemia. Qual o aprendizado e que lições tirar para evitar uma nova crise como essa? Bom, evitar uma nova crise como essa a gente não quer nem pensar. Não dá nem para saber, né? De uma pandemia. Porque caso venha uma outra pandemia e que isso não seja nem possível em nossos sonhos, temos que lidar com ela da forma que as autoridades orientem as empresas e todas essas partes culturais. Mas o grande aprendizado que eu acho que nós tiramos da cultura, da pandemia, foi de fato fazer conta. Acho que pela primeira vez as pessoas começaram a ter que fazer conta, porque deixaram de ter receita e as contas começaram a entrar normalmente. E então as pessoas começaram a pensar que havia uma necessidade de um planejamento. Quanto não seja o planejamento do que passou, mas um planejamento de sobrevivência, porque ali se criou um planejamento de crise, teve que se criar um planejamento de sobrevivência, e aqueles que resistiram a esse momento tiveram que fazer um planejamento pós-pandemia para conseguir. Eu costumo dizer que a gente ficou na pandemia nos respiradores também, as empresas. Então, aquele momento de tirar o respirador da empresa e ela começar a respirar sozinha, andar pelas próprias pernas, foi um momento muito delicado, em que exigiu muito planejamento, muita redução de custos, muita inteligência financeira para sairmos disso. Acho que foi o grande aprendizado do entretenimento. Se criaram durante a pandemia várias vertentes do online, abriu um leque enorme agora, né? De forma de consumir cultura. Exatamente. Foi muito, muito bem-vindo e ajudou muita gente. E muita gente pensava: não, mas agora é a nossa cultura ao vivo. Nunca. Vai parar, vai ser tudo online? Não
Não existe. Essa necessidade, porque se a né? gente vê o futebol, por exemplo, há quantos anos o futebol é transmitido pela televisão? Nada supera um evento ao vivo no estádio. Exatamente. Nada supera um show lá. Um show. A pessoa vê a Fórmula 1 na TV, mas quer ir lá ouvir o ronco dos motores. Não, você vai num show, né? Que nem você estava falando do Coldplay, então você entra naquela energia. Nada supera isso, Nada né? supera. Então a tendência é cada vez ficar melhor. Cada Né? vez ficar melhor, porque as pessoas cada vez buscam mais a experiência de vida. As pessoas querem se lembrar de uma experiência. E nós estamos aqui para proporcionar experiência. Nós somos fazedores de experiências. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço imenso pela oportunidade. Obrigada mesmo, obrigada pelo seu trabalho e por estar contribuindo para a nossa cultura aqui, né? E obrigado a todos que contribuem com a cultura também do Brasil, e obrigado a todos que acreditam na cultura e que ajudam a cultura a crescer. Tá bom, muito obrigada. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.